Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Minha amiga, meu amigo, a você muita paz e todo bem. Hoje, 29 de abril, quinta-feira, no tempo pascal, sob as bênçãos de Deus, iniciemos nosso momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, na comunhão do Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos quer irmãos, família de Deus. Hoje fazemos memória litúrgica de Santa Catarina de Sena, considerada doutora da Igreja. Ela, ao falar em público, não cansava os ouvintes. Ela trabalhava com o pensamento e com o coração unidos intimamente a Deus, rezava longamente e, quando cantava, tinha a voz entoada e agradável. Dotada de dons carismáticos, ao receber as pessoas, ela logo captava, por intuição, o segredo do coração delas. Abraçava as pessoas com afeto, segurava-lhes as mãos, ria com elas e com elas chorava. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. A palavra de Deus é que nos sustenta e nos dá coragem para uma vivência mais familiar. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 13, os versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste trecho do Evangelho de João, ele narra esta passagem, o que Jesus fala sobre a humildade, logo após lavar os pés dos apóstolos, para dar-lhes como exemplo o valor da humildade no plano de Deus, dizendo-lhes: se eu, pois, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Um gesto exemplar de humilde serviço. Jesus sempre pediu aos seus discípulos que exercitassem a humildade, ser humilde em qualquer circunstância da vida, em qualquer lugar. O exercício da humildade deve ser diário e podemos começar em nossa casa, dando esse exemplo ao próximo. A pessoa não é humilde de nascença, ela fica humilde à medida em que vive no seu meio social, onde existem os obstáculos para transporem e tornarem-se humildes. Lembrando que Jesus diz que, se pusermos em prática seus ensinamentos, seremos felizes. Jesus veio nos prescrever a receita para sermos felizes. Servir sem pretensão, servir por amor, fazer por amor a Deus. Como se vê, a maior felicidade está no servir às necessidades do próximo, nos quais Deus se identifica. Vamos à 10ª estação da Via Lucis, a Via Sacra da Ressurreição.
O ressuscitado confere a missão a Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe diz: Cuida dos meus cordeiros. É o texto bíblico de João 21:15. Cristo se manifesta a Pedro na margem do lago. Pedro havia traído o mestre 3 vezes. Agora deve responder que ama Jesus e por isso aceita a missão de ser pastor, que confirma a fé de seus irmãos. Como Pedro, podemos dizer sim para Deus e acabar não cumprindo a nossa promessa. Amar a Deus e acabar não cumprindo nossa promessa. Amar a Deus é sempre um ato segundo, pois Deus nos amou primeiro. Pode-se dizer que, ao amar a Deus, estamos respondendo ao amor que dele já recebemos. Foi ele que nos criou, é ele que nos sustenta e salva e nos lança no imenso e infinito amor de sua comunhão. Pedro, marcado pelo amor, recebe a missão de cuidar dos amigos do Senhor. O apóstolo deve manter a unidade e confirma a fé dos seguidores de Jesus. O Papa continua a missão do apóstolo Pedro ao longo dos tempos. Como igreja, somos chamados a viver nesta comunhão. Oremos. Pai de bondade, o apóstolo Pedro recebeu de Jesus a missão de cuidar de todos os discípulos. Concedei que amemos a igreja, comunidade da ressurreição, guiada pelo Papa e pelos bispos, para sermos no mundo as testemunhas da Páscoa. Nós os pedimos por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor olhou para a humildade de sua serva. A humildade de Maria atraiu o olhar de Deus. Rainha do céu, alegrai-vos, porque aquele que mereceste trazer em vosso ventre ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Que Deus, que pela ressurreição do seu Filho, nos deu a graça da redenção, nos adotou como filhos e filhas, nos conceda a alegria de sua bênção. Abençoe-nos o Deus da vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Jesus sempre falou da importância de sermos humildes. A humildade é a virtude que mais se aproxima de Deus. No amor de Santa Rita, nunca estaremos sozinhos.